nós abrimos aí, nós temos aí um vislumbre dos eventos finais, certo? E também algumas mensagens do anjo. Ainda tem aqui alguns períodos proféticos. Só que para a gente não entrar muito em detalhe, para vocês não ficarem muito confusos, esses períodos aqui, ó, do verso, por exemplo, desse verso 12, né? Do verso 7. Esses 7 aqui, ó, passaram tempos e metade do tempo. Aqui Daniel 12, 7. É aquele mesmo período, dos 1260 anos. Certo? Vocês lembram que um tempo é um ano. Então, um tempo, mais 2 tempos, mais metade de um tempo, quer dizer 3 anos e meio. Certo? E esses 3 anos e meio tem 1260 dias. E dias em profecia representam anos. Então, 1260 anos. Então, aqui ele está só repetindo aquela profecia lá dos 1260 anos de perseguição papal, certo? Então, aqui é um período já conhecido nosso. Aí o verso 11 e 12 tem 2 períodos aqui, mas esses 2 períodos eles estão dentro dos 2300 anos, certo? Aí esse período aqui de verso 11: depois do tempo em que o sacrifício for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Isso aqui é um período dentro dos 2300 anos, assim como o verso 12. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. Então não precisa se preocupar muito com essas 2 datas, certo? São 2 datas que não tem muita relevância para nós, certo? Estão dentro dos 1260 anos, mas o essencial para nós já estudamos lá naquele dia, certo? Quem tem a Bíblia laranja, certo? Quem tem essa Bíblia laranja aqui, ou então uma versão mais nova dessa Bíblia, atrás tem um mapa com todo aquele diagrama dos 2300 anos, tá vendo? Ó? Pode pegar a sua Bíblia e olhar aí atrás, que tem dizendo, olha, os 1260 anos começam no ano 538 e vão até o ano 1798. No ano 538, o Papa vira o Bambambam. E no ano 1798, o Papa é preso, certo? E aí, esses 1290 dias, que está dizendo aí, começam alguns anos antes, no ano 508, quando Clovis é convertido e a França se torna católica romana. Então começa nesse ano e vai até 1798. Então, esse versículo de Daniel do capítulo 12, verso 11, está falando desse período aí. E 1335 dias começa nesse período aí da conversão de Clovis e vai até 1644. Então são 2 períodos assim que não tem muita relevância, certo? Não são tão importantes assim, relevantes para nós. Mas estão aí só para dar mais credibilidade à profecia que a gente já viu. Certo? Então eu quis falar logo desses 3 períodos aí, para vocês não ficarem assustados. Vixe, tá falando de mais períodos proféticos, vixe, não, ainda vamos falar sobre isso. Então, já tirei o elefante da sala aí. Bom, gente, então o capítulo 12 é a conclusão do livro de Daniel e tinha um pensamento de Mark Philly, que ele disse que ele já leu a última página da Bíblia e ele já sabe que tudo vai para um final feliz. Então, quando a gente vê o último capítulo de Daniel, a gente tem a certeza de que tudo vai se encaminhar para um final feliz. O livro todo, gente, começa mostrando o problema, começa mostrando a realidade triste que nós vivemos, num mundo controlado por reinos, controlado por impérios, mas todo o final do capítulo mostra a conclusão positiva, que todos esses reinos vão passar e vai vir o reino de Deus. E nós começamos vendo isso em Daniel 2. Em Daniel 2 nós começamos vendo isso com a pedra. Daniel 2, 44. Vamos relembrar? Quem era aquela pedra? Quem era aquele reino que viria depois de todos eles? Então vamos relembrar alguns detalhes das profecias. Daniel 2,44 diz, olha, mas nos dias desses reis, que reis? Da Babilônia,
da Pérsia, da Grécia, de Roma e também da Europa dividida, que é a época dos pés. Então é no dia da Europa dividida, nos dias atuais, que Jesus vai voltar. A pedra não bate em outra parte do corpo. A pedra não bateu na cabeça, nem nos peitos, nem nos quadris, nem nas pernas, porque esses reinos já passaram. A pedra bate nos pés, porque é o período atual que nós estamos vivendo. Então, por isso que a pedra bate aí. Então, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, o livro de Daniel já começa mostrando essa profecia e já nessa profecia já mostra a grande esperança. A nossa grande esperança não é de que esse mundo vai melhorar. Se alguém disser por aí para você que o mundo vai melhorar, se alguém distribuir algum folheto na rua dizendo que as pessoas vão aprender a fazer o bem, que as pessoas vão desaprender a fazer a guerra, de que a sociedade vai ficar mais consciente, isso é uma utopia, isso nunca vai acontecer. A gente sabe que a cada ano que passa, as pessoas vão ficando cada vez mais inconsequentes, cada vez mais cruéis, cada vez mais sem amor. Então não tem nem perigo do mundo voltar, das pessoas aprenderem a fazer o bem. A nossa esperança é de que esse mundo vai ser destruído para ser reconstruído. Vai ser queimado para então ser purificado pela glória de Deus, para nós podermos habitar nele. Então, gente, a nossa esperança é a volta de Jesus. A volta de Jesus é o que nos impulsiona, é o que nos mantém aqui, é o que nos dá motivação para a gente continuar, certo? Outro momento em que aparece a volta de Jesus, mas de uma forma mais simbólica, de uma forma mais usando uma linguagem um pouquinho mais diferente, é quando a gente vai para Daniel 5. Em Daniel 5, nós vimos aí a queda de Babilônia. Foi? Em Daniel 5 nós vimos a queda de Babilônia. E o que aconteceu nessa queda de Babilônia que tem a ver com a volta de Jesus? Vamos ver o verso 25, ó. Vamos ver só o verso 30 e 31, que senão ficou muito grande. Diz assim, ó. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario, o Medo, se apoderou do reino, quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Então, Daniel 5 mostra a queda da Babilônia. A Babilônia foi destruída naquela festa lá de Belsazar. Belsazar não estava se ligando no que estava acontecendo. Vieram os persas, acabaram com a Babilônia. E aí quando a gente vai para Apocalipse 14, 8, quem é que vai cair também? 14, verso 8. Diz assim: seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Então, antes de Jesus voltar, vai ter essa queda de Babilônia. Assim como no tempo de Daniel a Babilônia caiu, também no tempo perto da volta de Jesus, Babilônia também vai cair. Como assim? Hoje Babilônia é o quê? Confusão espiritual. Hoje Babilônia representa essa grande confusão religiosa que existe hoje. Igrejas, cada um ensinando a sua doutrina. Igrejas ensinando cada um ensinando a sua tradição, ensinando lorotas, envolvendo as pessoas ali em busca de milagres, em busca de promessas, em busca de exorcismo. Essa confusão religiosa hoje, que existe hoje, um dia ela vai cair. E em que momento ela vai cair? Em que momento Babilônia vai cair? Vamos aí para o capítulo 16, verso 12. Ó, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do nascente do sol, ou do oriente. Vocês se lembram que quando a Babilônia do tempo de Daniel caiu, como foi que ela caiu? Foi assim: o rei Ciro desviou o curso do rio. Então, o rio que estava passando pelo meio da cidade da Babilônia secou. Então, foi possível para que Ciro e seus soldados entrassem na cidade pelo leito seco do rio Eufrates. E assim foi possível que a Babilônia fosse destruída. Então, o que significa essa secagem do rio Eufrates
né, no período das 7 últimas pragas e que tem a ver com a Babilônia espiritual. Quando as pragas começarem a cair, gente, as pessoas que estão nessas igrejas sem vida, as pessoas que estão enganadas nessas igrejas, elas vão se tocar de que elas foram enganadas. Elas vão se tocar de que a sinceridade delas foi traída, de que toda a vida delas que elas passaram nesse sistema levou elas para as pragas. Elas estão sofrendo os castigos de Deus por estarem naquele sistema. Então você se lembra que água em profecia representa povos, multidões, nações e línguas, conjunto de pessoas. Então, se o rio Eufrates ele atravessava a Babilônia, então no contexto da Babilônia espiritual, esse rio Eufrates representa as pessoas que vão até essas igrejas. As pessoas que estão lá tentando se alimentar de alguma coisa desse sistema corrompido. O rio Eufrates representa essas pessoas entrando nessa confusão religiosa. Então, no período das pragas, aí essas pessoas vão abandonar essas igrejas, vão deixar para lá esse sistema falso. Então vai ter essa secagem do rio Eufrates. As pessoas não vão estar mais lá. As pessoas vão amaldiçoar aqueles líderes religiosos que colocaram elas na perdição. Só que mesmo elas saindo, gente, não vai ter mais salvação para essas pessoas. Por quê? Porque antes das pragas, nós vimos ontem que vai acontecer o quê? O fechamento da porta da graça. Então, eles vão só se revoltar contra a confusão religiosa, contra a Babilônia. Só que não vão mais se arrepender e não vão mais passar para o lado do povo de Deus. Vão ficar todo mundo com ódio do povo de Deus, vão ficar todo mundo com ódio dos remanescentes. Mas, primeiro, eles vão se rebelar contra o sistema religioso deles lá. Então eles vão se separar e isso, gente, vai resultar em quê? Vamos terminar o verso 12 de novo. Para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Quem é esse rei que nós estamos esperando que vem do Oriente? Da constelação de Órion, que vem do leste. É o nosso rei Jesus. Então, vai ser preciso que isso aqui aconteça para que abra o caminho para a volta de Jesus. Então, gente, nós pregamos nas 3 mensagens angélicas justamente isso. A primeira é aquela clássica que nós conhecemos. Temer a Deus e dar glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E a segunda e a terceira falam justamente sobre a queda de Babilônia. A mensagem ao mundo que nós temos que pregar na segunda e na terceira mensagem angélica é justamente para que as pessoas que estão lá nesse sistema saiam dele enquanto ainda há tempo de graça. Porque se elas forem deixar para sair de lá no período das pragas, não tem mais como elas se salvarem. Se elas quiserem ser salvas, tem que sair de lá hoje, enquanto ainda existe graça, enquanto o Espírito Santo ainda toca o coração delas, certo? Então, temos que falar sobre isso hoje, explicar para as pessoas isso hoje, certo? E aí, gente, o terceiro detalhe que nós vimos no livro de Daniel é que Daniel fala sobre a primeira vinda de Cristo. E se Daniel fala sobre a primeira vinda de Cristo, é verdade também o que ele fala sobre a segunda vinda de Cristo, certo? Então, o que Daniel falou sobre a primeira vinda de Cristo? Daniel 9, verso 25 a 27. Tudo isso que nós estamos vendo hoje é para vocês entenderem que se foi verdade tudo que Daniel falou sobre o passado, também é verdade o que ele vai falar sobre o futuro. Então, aqui estamos vendo algumas profecias, certo? Que ajudam a gente a aumentar a nossa fé na volta de Cristo. Então, Daniel 9, 25 a 27 fala sobre Jesus. Sabe, entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá tal, no verso 26. Depois dessas 102 semanas, o ungido será morto e não terá nada. Aí o verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Veja, esses versos todos falavam de Jesus. Falavam do seu batismo, né? Essa unção, esse ungido aí, essa unção de Jesus aconteceu quando ele foi batizado. Ali ele recebeu o batismo do Espírito Santo
o pai proclamou lá do céu: esse é meu filho em que eu me agrado. O Espírito Santo desceu como uma pomba e ali Jesus começou o seu ministério. Ali ele foi ungido. E aí esse ministério durou 3 anos e meio. Ao final dos 3 anos e meio, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, morrendo na cruz. E mais 3 anos e meio para frente, Estevão morre, foi o primeiro mártir cristão. Então aí a profecia de Daniel aconteceu exatamente no período correto. Jesus foi batizado no ano 27, morreu no ano 31 e Estevão morreu no ano 34. Então, se a profecia a respeito da primeira vinda de Jesus foi certa, se a profecia sobre o ministério de Jesus aqui na Terra foi preciso, se aconteceu exatamente na data que Daniel disse que ia acontecer, então o que Daniel fala sobre a volta de Jesus também é verdade, também vai acontecer. Então, tá aí a importância das profecias. É justamente para confirmar aquilo que a gente já sabe, mas com o alicerce das datas, com o alicerce dos símbolos, as profecias nos ajudam a ter mais certeza ainda daquilo que a gente acredita, certo? Agora, gente, depois de tudo isso que Daniel viu, o que foi que o anjo fez para tranquilizar Daniel? Porque eu acho que Daniel, a cada visão nova que ele tinha, mais preocupado ele ficava, porque ele já não tinha entendido a anterior. Aí vinha mais uma nova, né? Então, a cada visão nova, Daniel ficava preocupado, porque ele não estava entendendo. Ele achava que aquele era para ele, e se era para ele, por que ele não estava conseguindo destrinchar, né? Então, o que é que o anjo disse para Daniel? Daniel 12, verso 13. Primeiro verso 4, vamos ler o verso 4. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras, encerre o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Foi isso que nós vimos ontem. Então Deus disse a Daniel: Daniel, pode guardar esse livro aí, pode ficar sossegado, que isso não é para você. Algumas coisas são, mas a maior parte não é para você. Vai chegar um período em que as pessoas vão se reunir, vão entender os períodos desse livro, vão compreender as mensagens desse livro e vai surgir uma igreja. E essa igreja vai se reunir todos os dias de manhãzinha, todos os dias de 5h20, para entender as profecias desse livro. Elas vão compreender e vão saber explicar uns para os outros. Essas pessoas vão ter o espírito de profecia, essas pessoas vão compreender, essas pessoas vão assimilar, porque essas profecias vão ser no tempo delas, no tempo do fim, não é no seu tempo. Então pode deixar isso sossegado, pode guardar isso aí com todo carinho, que um dia eu vou revelar a essas pessoas o que eu tenho para elas nessas profecias. Então é para nós. Daniel guardou esse livro para nós abrirmos. Daniel velou esse livro para ele ser revelado para nós. Então, olha só, verso 13. Quanto a você, Daniel... Sim, o verso 9. Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, pode viver a sua vida em paz, que isso não é para você, certo? Isso é para o futuro. E quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Olha aí. Então Deus já confirmou a Daniel que ele estaria salvo. Já pensou Deus dizer para você seguir seu caminho, seguir sua vida, porque quando tudo terminar, você vai receber a sua recompensa? Imagina você viver agora dia após dia com essa certeza de Deus. Então Daniel envelheceu e Daniel morreu com essa certeza que o anjo deu para ele. Você vai viver até o final dos seus dias, mas você vai receber essa recompensa. Então, você já cumpriu o seu dever, você cumpriu sua tarefa. Então Daniel, gente, viveu a vida dele inteira ali. Acredito que ele nem voltou para Jerusalém, nem voltou para Judá. Eu acho que ele ficou servindo lá na corte da Pérsia até morrer. Mas onde ele estava, ele era um exemplo. Ele foi um exemplo como um jovem, lá no tempo de Nabucodonosor, foi se tornando adulto e foi se tornando um exemplo até a morte de Nabucodonosor. Já adulto, ele se tornou um exemplo para Belsazar. Já velho, ele se tornou um exemplo para Dario. Onde ele estava, ele era referência de um homem dedicado, de um homem consagrado no seu serviço, consagrado no seu trabalho, de uma pessoa responsável, de uma pessoa pontual, de uma pessoa
inteligente, uma pessoa sábia, que não bajulava ninguém, que fazia sempre seu serviço e que, acima de tudo, tinha um conhecimento das profecias que ninguém mais tinha. Então, Daniel, ele foi um exemplo de como nós devemos ser nesse mundo. Daniel foi um servo de Deus no meio de um bocado de pessoas idólatras, um império totalmente pagão, onde todo mundo pensava diferente dele. Hoje nós também estamos inseridos no contexto assim. Cada um está inserido numa família. Acho que a maioria de vocês vem de famílias que não tem uma presença adventista ali. Talvez seja o único adventista da família, em muitos casos aqui. Às vezes é a mãe e o resto dos filhos não querem saber da igreja. Às vezes é o filho e os pais não querem saber da igreja. Às vezes é só você e toda a sua família lhe persegue por causa da sua fé. Daniel estava sozinho na corte da Babilônia. E mesmo assim, mesmo tendo seu nome trocado, mesmo tendo ali seu estilo de vida totalmente alterado por causa da cultura, mas os seus princípios não foram mudados. A sua fé, a sua crença, seus valores não foram mudados. Ele permaneceu fiel ao que ele tinha aprendido desde a infância, fiel às suas convicções, até receber a certeza da vida eterna da boca do anjo de Deus. Então, aos que me honram, honrarei. Essa é a palavra de Deus. Aqueles que colocam Deus em primeiro lugar, aqueles que colocam Deus como uma prioridade no seu coração, vão receber a recompensa um dia. Vão receber a coroa de glória das mãos de Deus. Então, gente, Daniel recebeu a recompensa pela sua fidelidade. Então, de acordo com o livro de Daniel, quem serão as pessoas que serão salvas? Daniel 12:1, final do verso 12, final do versículo 1. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. O segredo para estar salvo, o segredo para receber a recompensa é ter o nome no livro. Deus está escrevendo todos os nomes das pessoas que se entregam a Ele todos os dias. Então Ele escreve quando você se batiza, e cada vez que você confirma que você está do lado de Jesus, Deus vai lá e escreve por cima para avivar a tinta da caneta. Então é assim que você se mantém salvo. Cada vez que você se posiciona do lado de Cristo todos os dias, você vai até Ele para pedir perdão, então seu nome é reavivado lá, avivado lá no livro da vida. Então, diante de Deus, a justiça de Cristo cobre você. O que Ele fez, a santidade dEle reveste você. Então é por isso que você é salvo. Não é pelo que você fez, não é pelo que você faz, não é porque você foi, não é porque você é. É quando você se esconde atrás da graça de Cristo, então Cristo não olha para você, Deus não olha para você, Ele olha para Cristo. E é por isso que você é perdoado, é por isso que você é achado justo diante de Deus. E é por isso que seu nome vai para o livro da vida. É por isso que Satanás fica com tanta raiva, porque ele já esteve lá no céu. Porque os lugares dele e dos seus demônios, que antes pertenciam a eles, agora vão pertencer a nós. Então é por isso que ele fica com tanta raiva. Pessoas que estavam nas garras dele, pessoas que estavam lá escravas sob o poder dele, agora essas pessoas estão livres. Agora essas pessoas estão com o céu garantido para elas. Então é por isso que ele se revolta, é por isso que ele tenta atacar, é por isso que ele tenta nos desanimar a todo instante, porque nós vamos assumir o lugar que era deles, que era um deles. Então, agora sabendo da brevidade da volta de Jesus, que atitude nós devemos tomar? Marcos 16:16 diz assim, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Do momento que você crê, você inicia agora uma jornada. Do momento que você acredita, agora você precisa demonstrar isso publicamente para todo mundo através do batismo. E depois que você se batiza, o batismo é só o primeiro passo. Agora você inicia uma caminhada, morrendo todo dia para o eu, morrendo todo dia para o pecado e se posicionando do lado de Cristo nesse grande conflito, do lado que já é vencedor. Então, é preciso passar pelo batismo para ter o seu nome escrito no livro da vida e iniciar uma jornada com Cristo. Porque não é só se batizar e agora viver
a banda voou, viver, deixar a vida lhe levar, como as pessoas dizem por aí. Uma vez que eu aceitei Jesus, agora eu posso viver do meu jeito, de qualquer maneira, porque agora eu já estou salvo, já estou garantido. Daniel, como recebeu a promessa da vida eterna, a promessa de que ele seria salvo, eu tenho certeza de que agora ele não relaxou na vida espiritual, de que agora ele começou a fazer o que ele não fazia antes, começou a comer as iguarias do rei, começou a beber, começou a... né? Daniel, ele não mudou o seu comportamento, tendo a certeza de que estaria salvo. Ele continuou vivendo a vida de integridade dele até a morte. A salvação é uma coisa diária, não é uma coisa de momento. Não é uma coisa de uma vez que você se levantou, foi lá na frente e pronto, já está salvo para sempre. Não, é confirmado todos os dias. Claro que uma pessoa que se arrepende no último segundo, Jesus perdoa, e essa pessoa é salva, que nem o ladrão da cruz. Mas enquanto você tem vida, enquanto você tem fôlego, é tempo de você renovar o seu relacionamento com Jesus. Assim como um casamento. De vez em quando tem aquelas bodas de prata, bodas de ouro, para renovar os laços do matrimônio. Todo dia é dia de renovar os laços com Jesus. De renovar a sua entrega diária para Deus. E então, gente, uma vez que você se batiza, é de que você vive em comunhão com Deus, vive que nem Enoque, andando com Deus todos os dias. Então o resultado vai ser que, assim como Enoque, Deus vai tirar de você esse mundo e vai te levar você para junto dele. Então, a recompensa está em Mateus 25:31. E diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então, gente, o inferno não é para as pessoas. O inferno é para o diabo e seus anjos. No verso 41, Jesus diz isso. O inferno foi preparado para Satanás. O céu foi preparado para nós. O fogo é destinado para aqueles que se rebelam contra Deus, aqueles que se apegam ao pecado, aqueles que rejeitam a vida eterna deliberadamente. Essas pessoas, infelizmente, vão para o fogo, mas o fogo não foi preparado para as pessoas. O fogo foi preparado para Satanás. Ele que é o responsável pelo pecado. Ele que é o responsável pelo mal que existe nesse mundo. Agora o céu, as mansões eternas, elas que são preparadas para nós. Então, é nosso dever, é nossa maior necessidade, é nós desejarmos o céu, é nós desejarmos essa recompensa. Então, aquela pedra que vai destruir a estátua representa o reino de Deus. Aquela pedra vai encher o planeta Terra. Aquela pedra vai se tornar uma montanha e vai encher o planeta Terra. Nós vamos habitar nesse reino. Amém. Mas aqueles que não quiserem habitar nesse reino vão ser destruídos pela pedra. A mesma pedra que edifica, também é a pedra que destrói. Aqueles que ficarem contra essa pedra serão esmagados por ela. Mas aqueles que forem a favor dessa pedra vão poder morar nesse novo reino. Então esse reino é para nós. A jornada começa na cruz e termina na Cidade Santa. Então, gente, se nós pudermos encerrar esse livro de Daniel, possamos encerrar ele tomando uma decisão. De que lado você está? Do lado perdedor ou do lado vitorioso? Do lado que foi derrotado nesse conflito ou do lado que já é vencedor? Em cada capítulo nós vemos o conflito do bem contra o mal. Vemos o lado do mal, o reino do mal tendo um poder por algum momento e depois sendo destruído pelo reino de Deus. Aqueles que ficam do lado do pecado ficam para trás. E aqueles que ficam do lado de Deus recebem a coroa da vida. Então, que você possa tomar a sua decisão. Que essas profecias do livro de Daniel não sejam apenas para conhecimento teórico. Não é apenas você se amostrar dizendo o quanto você sabe de símbolos, o quanto você sabe de números. Não é para o orgulho pessoal. As profecias devem trazer uma renovação da nossa vida. Como é que está a minha vida com Deus?
Como é que está o meu reavivamento? Como é que está a reforma do meu coração? Jesus só pode morar, Ele só pode reinar em nossa vida se nós deixarmos Ele tomar a posse do trono do nosso coração. Então, que você possa tomar essa decisão hoje. Amanhã nós começamos Apocalipse, mas que o livro de Daniel não passe sem ter feito um efeito na sua vida diária, na sua vida pessoal com Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que nós estudamos aqui. Que Teu Espírito continue trabalhando no nosso coração e que Ele nos prepare para a vida eterna ainda mais. Que essas verdades, que essas profecias sejam reais para nós. Possamos entendê-las, possamos explicá-las e que elas possam nos transformar. Porque é crendo no Senhor que estaremos seguros e é crendo nos Seus profetas que nós prosperaremos. Fica conosco, dá-nos um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, gente.